Ora, então, muito bem-vindos a mais uma edição da Comissão Permanente de Amarante. Desta feita estamos aqui entre a Serra da Aboboreira e a Serra de Marão, na localidade de Bostelo. Atualmente é uma união de freguesias, aqui das antigas freguesias de Bostelo, Carneiro e Carvalho de Rei. A Comissão reúne-se novamente para analisar o resultado das eleições legislativas que aconteceram há cerca de 2 semanas atrás. Vamos fazer aqui uma vista de olhos, dar uma vista de olhos aqui pelos resultados aqui pela região e também talvez falar um pouco sobre o que significa para nós em termos destes resultados. Antes de tudo, vamos ouvir um pouco da Ana Ferreira, que vai lançar aqui o tema do painel. Como sabem, nós, a direção, propomos um tema, que será, como já disse, a análise aos resultados das eleições legislativas. A Ana traz hoje um tema também para debater na segunda parte do programa. Ana, muito bem-vinda. Obrigada, muito boa noite a todos. Cumprimentar todos os presentes, os colegas de painel. E o tema proposto é um tema que já foi apresentado no primeiro programa da Comissão Permanente, que é a questão da exploração de lítio e na zona de Seixoso-Vieiros e que já foi aprovada pelo Governo na terça-feira da semana anterior. E é algo que eu quero trazer novamente à discussão para debatermos o assunto e analisar também alguns dos resultados mais recentes também, de algumas evoluções que aconteceram aqui. Muito bem. Então vamos falar um pouco primeiro sobre as legislativas que aconteceram há cerca de uma semana e meia, para a altura da gravação deste programa. Vamos passar a palavra aqui ao António Duarte. Foi uma surpresa esta maioria absoluta para todos, estávamos à espera disto. Qual é que era a sua leitura? Eu, antes de mais, quero agradecer a realização aqui deste debate na Junta de Freguesia de Bostelo, na pessoa do Sr. Ângelo Magalhães, Presidente da Junta, juntamente com as ex-freguesias de Carvalho de Rei e Carneiro, e felicitá-lo e desejar-lhe as maiores felicidades à frente desta freguesia. Surpresa completa, mas ainda bem, em abono deste debate, ou desta tertúlia, como queiram chamar, no último que tivemos, pertenceu-me a mim, como podia ser um dos colegas, adiantar um vaticínio que dava a vitória ao António Costa e ganhou, mas com uma maioria absoluta. Daí a parte onde estranhei mais, e também cheguei a falar em duas forças, uma à direita e outra à esquerda, que estavam a ser levadas de certa forma ao colo, reconhecendo um pouco o que disse o colega o Carneiro, que pronto, eles tinham nesta orientação deles bem feita, estavam a fazer um trabalho de campo bom, mas em todo caso não retiro aquilo que disse, estou-me a referir à esquerda ao LIVRE, onde efetivamente é um deputado que chega à Assembleia da República, na minha opinião, com grande qualidade e vem trazer a mesma qualidade à Assembleia da República, e falar, neste caso, dos liberais, que também, em termos de deputados, na minha opinião, excedeu um pouco as minhas expectativas. Estava a contar que subissem, mas não tanto. Em relação à vitória e à maioria absoluta, eu acho que houve aqui, de certa maneira, um certo calculismo seguro, porque a partir do momento em que, setembro, outubro, numa sondagem, se atribui uma maioria absoluta ao Partido Socialista e depois, nas vésperas de eleições, apontam como o PSD a ganhar as eleições e depois, ao outro dia, no dia 31 ou no dia 30, à meia-noite, havia já a constatação de que o Partido Socialista tinha a maioria absoluta, eu acho que qualquer pessoa se deve admirar disso. No entanto, uma vez este resultado eleitoral, os outros partidos, nomeadamente à esquerda, que eu não vale a pena esconder aqui que é a minha área, acho que o povo português perdeu, sinceramente, com a redução dos partidos à esquerda que compunham a geringonça, mas neste momento a realidade é esta. Tem os deputados que tem a organização que tem, vão para a Assembleia da República debater os problemas do país, com certeza imbuídos do melhor espírito e no sentido de participar e dar o contributo em relação a este governo. Evidentemente, quando falamos em contestação ou quando as coisas não estiverem bem ou quando, neste caso, o Partido Socialista, o António Costa, estiver a fazer uma governação à direita, naturalmente que os partidos à esquerda irão aí reclamar, irão protestar, irão movimentar massas nesse sentido. Costa disse hoje, aliás, não sei se leu essa nota, que
que vai, portanto, com o orçamento que vem aí, que vai incluir algumas das propostas que tinham sido feitas anteriormente pelo Bloco e pelo PCP também. Portanto, é aí um sinal, Eu sou bocadinho de sinal de paz neste momento para a esquerda por parte de António Costa. Na minha opinião pessoal, até por uma questão de coerência, eu sempre achei o António Costa, independentemente do partido onde está, uma pessoa séria, no ponto de vista político, de Estado e responsável. Se acontecer uma coisa dessas, uma situação dessas, isso quer nos dizer que há sempre um pouco de humildade e para quem acabou de adquirir uma maioria absoluta, penso que um bocadinho de humildade não lhe fica nada mal, porque nós sabemos que houve grandes conquistas deste governo antes da pandemia, que muito se deve aos partidos que compunham a geringonça. Toda a gente sabe que é público, nomeadamente a CDU e o Bloco de Esquerda, juntamente com o governo, neste caso do Partido Socialista. Muito bem, António Duarte, muito obrigado. Marco Carneiro, vou-lhe passar a palavra. Eu faço uma pergunta, não sei se deste uma vista de olhos pelos resultados aqui em Amarante. Houve, obviamente, aqui freguesias que, entre parênteses, viraram um pouco, não sei se fizeste uma análise a isso, se querias começar por aí ou se querias uma abordagem mais alargada, mas acho que seria interessante também dar uma vista de olhos pelo que aconteceu em Amarante em termos de resultados eleitorais. Bom, antes de mais, boa noite. Queria cumprimentar o Presidente da Junta, Ângelo Magalhães, que nos está aqui a assistir a este nosso debate. E com quem vamos falar a seguir, vamos aqui falar um pouquinho com o Ângelo Magalhães também sobre algumas das E eu queria cumprimentá-lo e agradecer-lhe a hospitalidade que teve e a bondade que teve em nos receber aqui em Terras do Bustelo, neste sítio altaneiro, onde conseguimos ver aqui a Serra da Alvoreira e Marão. Posto isto, queria dizer o seguinte, em relação a este tema das legislativas, eu confesso que eu próprio fiquei admirado. Aliás, o António Duarte, no último programa, adiantava que o resultado iria ser um resultado de vitória do PS. Eu tinha as minhas dúvidas até às 5, 6 da tarde do dia das eleições. Eu acompanhei uma mesa de voto de perto na organização da mesa e tive as minhas dúvidas. Contudo, realmente o que se passou foi que o povo mobilizou-se e deu a vitória e a maioria absoluta ao PS. Isto põe em causa as sondagens, de uma certa forma. Andávamos todos aqui agarrados às sondagens, estávamos todos preparados, ou pelo menos a maioria das pessoas, à exceção de António Duarte. Mas para mim não foi. De um governo de minoria com coligação à esquerda ou à direita, não era que estava à espera no final. Há aqui uma questão que é preciso também termos em conta. Até ao início da campanha, estes 6 ou 7 pontos percentuais era a diferença que todas as sondagens davam. Eu depois acho que durante a campanha houve ali aquele pull track da CNN que baralhou muito as mentes de quem acompanhava isto e de quem vivia isto. Mas mesmo da própria campanha, porque a partir de uma certa altura António Costa deixou de pedir a maioria absoluta, não é? Bom, aí o António Costa julgo que terá reconhecido um erro de estratégia. Fala-se que o Luís Paixão Martins foi o homem que depois... O grande obreiro que fez virar a coisa. Se é verdade ou não, também não sei, não tenho esses dados. Contudo, aquilo que nós sabemos é que realmente o PS entrou com muita força, entrou com muito peito, chamamos-lhe assim, e depois ao fim já estava a pedir, já só estava a pedir era a vitória, não é? Pois. O culminado disto foi aquele que todos assistimos, foi a maioria absoluta para o Partido Socialista, uma maioria absoluta muito confortável. E depois ali 1 ou 2 epifenómenos que se calhar nem todos os analistas estariam à espera, apesar de alguns já terem tentado também que poderia ser assim. Temos o caso do Chega, temos que falar nisso, o caso do Chega ser a terceira força política. Eu também achei sempre que o Chega não chegaria à terceira força política. Eu avisei. A Ana avisou. Está gravado. A eleição do LIVRE, eu acho que foi um ponto significativo para a qualidade do Parlamento. Julgo que será maioritariamente reconhecido que o Rui Tavares é um homem que pode trazer qualidade ao debate, à posição, é um intelectual, conhece o país, conhece a Europa, conhece os membros políticos e foi um homem que, de resto, devemos lembrar que na passagem dele pelo Parlamento Europeu deixou alguma marca. Okay. Deixou uma marca. É um homem da eco-república, é um eco-republicano, como agora esta nova terminologia
do léxico gramatical da política, e que pode trazer ali alguma qualidade ao Parlamento. Não sei se ele estará pronto para o caminho de oposição dura, que eu julgo que agora vai ser o posicionamento do Partido Comunista Português. Já não digo os verdes, porque os verdes também foram arrumados do hemiciclo, infelizmente, do Partido Comunista Português e do Bloco de Esquerda. Julgo que ele não terá essa capacidade de combate, nem terá esse estilo. Depois também no confronto político é uma questão de estilo, sermos mais combativos ou menos, e mais agressivos com as palavras ou menos. Ele é um homem, julgo, de consensos, e já provou de resto outra coisa, que é um homem que quer se aproximar do PS, é um homem que quer se posicionar ali no centro-esquerda, talvez entre o PS e o resto da esquerda, é onde o LIVRE quer aparecer. Depois, dar aqui 2 ou 3 notas, que também julgo que são consensuais. O PSD não conseguiu mobilizar, não conseguiu o voto útil à direita. Para isto poderá ter contribuído o facto de Rui Rio, a determinada altura, quase que se auto-intitulava um homem de centro-esquerda. Eu conheço algumas pessoas que vivem nas cúpulas do Partido Socialista, que realmente dizem que o Rui Rio poderia habitar muito facilmente no centro-esquerda português, nomeadamente no Partido Socialista, porque é um homem... Foi uma opção que ele fez aqui, não é? Exatamente, foi uma opção, ou foi até fruto depois de alguma decisão que não passou por ele militar no partido, ele ser convidado para o partido, enfim, aquelas coisas da vida que cada um depois tem como... que no fundo acaba por nos comprometer para o resto do nosso percurso político, ou profissional, ou pessoal, etc. Uma coisa que se tem falado pouco, que eu julgo que devia ser chamada também cá, é a questão do CDS. O CDS morreu no Parlamento. Sumiu no Parlamento. Afigura-se um partido que estando morto, poderá ainda vir a ter mais problemas, porque fala-se que o CDS tem uma dívida astronómica, as dívidas de campanha sabemos que depois levam a valores astronómicos, e que isso pode aniquilar, chamemos assim, o CDS de vez. Acho que é um problema para a democracia portuguesa. O CDS é um partido fundador da democracia. E acho até que, na minha opinião, o PSD, contas feitas, poderia ter tido algumas vantagens em coligar com o CDS. Era uma das perguntas que eu ia fazer, era se houve aqui um erro tático, não haver eu acho que houve esse erro, não é tanto pelo valor do CDS em si, mas é pelo valor que o CDS traz ao somar-se à equação da coligação. Nós podemos transportar isto, por exemplo, a Amarante. Eu acho que o CDS e Amarante é um partido, não sei se vale, o CDS e Amarante não vale mais que os partidos mais pequenos, que o PCP, com a representação do PCP, do Bloco de Esquerda e Amarante. No entanto, é um partido que, junto ao PSD, tem outra expressão. Exatamente, assume-se até como um partido. Aliás, o CDS sempre teve esta, enquanto partido mais pequeno, sempre teve esta, como é que eu lhe de chamar, este atrevimento, julgo que não estaria a ser muito forte nas palavras, teve sempre este atrevimento de se assumir como um partido de poder. Sendo que realmente o CDS não foi um partido de poder, foi sempre um partido que se chegou à frente e que a dada altura quis assumir o poder. Aqui em Amarante eu por acaso estive a ver os resultados nas freguesias, e o CDS que sempre votou o CDS nas legislativas foi PS. E o CDS reduziu dramaticamente naquela freguesia. Em relação aos votos em Amarante, eu acho que há aqui 2 ou 3 fatores que devemos ter em conta. Eu continuo a achar, como disse no último programa, que apesar de hoje sabermos que isso não ia interferir em nada, quem ganhou as eleições foi o António Costa. E falamos do caso de Amarante, não foi o Hugo Carvalho, candidato do Partido Socialista, que ganhou as eleições de Amarante, nem de longe, mas também não foi a Lucinda Fonseca, que as perdeu do PSD, mas contudo eu queria dizer o seguinte... Embora é por aí que se chega lá. Certo, mas eu julgo que tanto não podemos extrapolar o mérito para o candidato do Carvalho, que era deputado e mantém-se deputado do partido, como o perder as eleições para a Lucinda Fonseca, que foi, enfim, também não foi num lugar... Foi uma questão nacional, não é? Julgo que quem ganhou as eleições no país foi o António Costa e foi algumas vidas dele. Só para finalizar. A polarização é isso mesmo, António Costa e Rui Rio. Só para finalizar, acho que é significativa, acho que deve ser feita uma análise, porque não tiveram uma votação significativa, o cabeça de lista do Porto,
era o nosso conselheiro amarantino, o cabeça de lista do LIVRE. Do LIVRE. O Jorge Porto, Pinto. o Jorge Pinto. Era um conselheiro amarantino, acho que teve uma votação residual. É um jovem que eu conheço bem e que poderia trazer até também alguma qualidade ao debate político. Não quero dizer coisa com isto que eu achasse que ele merecesse ser deputado, mas de facto, eu se o visse hoje deputado, sentiria algum orgulho, porque eu sei que era um jovem que poderia defender a nossa região. Os deputados são eleitos para defender o país. Para defender o país, mas sendo pelo nosso sítio defender a região. E a Viana Cunha, que é uma nossa considerada também de Vila Mear, é Amarantina também, que era a cabeça de lista do PAN, a Viana Cunha pelo Porto, que já era deputada e que agora perdeu o lugar com este abaixamento das votações. Também foi bastante castigado nestas eleições. Muito obrigado, Marco. Ana Ferreira, bem avisaste. Eu avisei o elefante no meio da sala, não é? Mas ninguém quis ouvir ou não estavam à espera de facto deste resultado tão expressivo para o Chega. Eu tenho que concordar em algumas coisas com o Marco. Em muitas. Algumas só. E pronto, e sem sombra de dúvida que a surpresa e a incompreensão na noite de 30, madrugada de 31, acho que tomou conta de todos nós. Eu acho que o próprio António Costa e o Partido Socialista não estavam, de facto, à espera de uma maioria absoluta. Ganhar as eleições, muito bem, maioria absoluta... Eu não tenho a certeza que estivessem à espera de as ganhar sequer. Eu acho que um partido, quando vai a eleições, procura sempre ganhar. Eu ouvi na Comissão Permanente, no programa homólogo ao nosso de Felgueiras, eu vi o Faria, que será deputado breve porque está na calha, em que nos dava ali um dado que eu acho que isso é um dado que pode ter andado ali num grupo nos grupos do WhatsApp, que é agora como funcionam as coisas, que haveria dados no rato em que isto ia ser assim. Eu desconfio disso. Eu desconfio em absoluto disso, não havia dados nenhum disto. Eu vi uma entrevista que o Luís Paixão Martins, que é o guru das propagandas ou das campanhas políticas do PS e que é um estratega político fantástico, eles tinham indicações de que o Partido Socialista iria ganhar. As sondagens internas deles, segundo informações... Não tenho essa certeza, mas ele afirmou isso. Sim. Ele afirmou isso na CNN. Mas isso depois do jogo, todos sabemos o resultado. Mas eu acho que o que aconteceu nestas eleições assenta em 5 aspectos que para mim foram os principais. O primeiro aspecto foi o voto disciplinado da esquerda, no sentido de perceberem que ia haver a bipolarização, a suposta bipolarização entre esquerda e direita. E, para não haver vitória dos partidos da direita, no qual se enquadra o Chega, não é? Que está, de certa forma, rotulado... O papão. O bicho-papão, ao fascismo, não é? Ao racismo, xenofobia. O voto útil da esquerda e um voto disciplinado que o PSD não conseguiu. Exatamente. Porque, ao analisar, de facto, o que aconteceu, nós verificamos que o PSD não perdeu votos. Quem ganhou votos, de facto, foi o PS, mas à custa da diminuição dos resultados do Bloco de Esquerda e do PCP. Por isso, houve um voto disciplinado do grupo, ou dos outros partidos mais à esquerda, com o intuito de manterem no governo a esquerda. Eu chamaria um voto útil, disciplinado. Um voto útil. Disciplinado acho que é um bocadinho forte. Nós votamos na velha Rússia, não é? O que quiser. Disciplinado é um bocadinho... Estamos a falar de pessoas que votaram, não é? Sim, claro. Sim, mas a intenção é... O que eu acho que quero dizer... É uma questão de semana. Mas a abstenção diminuiu relativamente aos resultados das últimas legislativas. Não é uma diminuição estelar, mas foi uma diminuição até sinal. Mas andam nos mesmos. Mas o verdadeiro fator aqui foi o aumento dos votos no PS, derivado à diminuição do voto do Bloco de Esquerda e do PCP. Partidos mais à esquerda, exatamente. Foram esses os resultados. No fundo, o povo à esquerda também quis castigar um bocadinho, se calhar, os partidos à esquerda. Porque o PS passou a mensagem... Lá está, o PS conseguiu passar a mensagem que quis, e erradamente, sobre vários aspectos, nomeadamente sobre os seus partidos de coligação à esquerda e sobre o PSD. Não é? Na medida em que o PS afirmava na campanha era que o PSD era contra as medidas, ou algumas medidas fundamentais, nomeadamente aumento do salário mínimo. E era de facto contra alguns. Não, a semântica, não foi essa a melhor. A ideia que passaram foi a ideia errada, porque não era isso que constava no programa. Souberam ardilosamente alterar, não é? E alterar aqui a estrutura da mensagem de forma
que os portugueses, a noção dos portugueses era, se houver geringonça à direita, não vamos ter aumento do ordenado mínimo, vão privatizar a saúde, vão privatizar a segurança social. Eu peço desculpa, também estamos num debate, estamos para dizer uns aos outros. Sim. Eu peço desculpa, mas é o seguinte, isto é política, não é catequese. A minha mãe é catequista. Mas a política minha mãe é não- catequista. Isto é política, não é catequese. Sim. Claro. A função do partido... A função não do pode ser partido, enganar as pessoas. Não, mas o PS não enganou. O PS não enganou. O PS pegou em afirmações. Há aqui um Ok. jogo. Ah, bem, é o jogo das É palavras. estratégia É uma estratégia. política. Exatamente, É disso que eu exatamente. estou a dizer. Exatamente. A estratégia política. Ana está a dizer que a estratégia funcionou. A estratégia foi estratégia fantástica. funcionou. Nós se calhar Depois, podemos outra ver a coisa. culpa do lado do Rui Rio. O Rui Rio, se Eu nos já tivesse vou falar entretido, disso, se Marco. nos tivesse entretido com o ato, E eu já vou falar com as disso. piadas no Twitter, Marco, etc., se calhar tinha ganho mais. Eu digo já eu. vou falar disso. Força. Deixa-me primeiro Força. argumentar, não é? Pronto. Passou então a mensagem errada sobre o que seria uma geringonça à direita. E o PS, muito bem, soube corrigir em tempo útil A trajetória, semântica a trajetória. e a Percurso da trajetória. campanha. Exatamente. Porque o António Costa percebeu que o discurso de pedir maioria absoluta não ia levar a lado nenhum. E então mudou de estratégia e já se disponibilizava a fazer acordos com todos, à exceção do Chega, E bem. na medida em que dizia, eu quero fazer o melhor por Portugal e pelos portugueses e vamos fazer o melhor por Portugal e pelos portugueses, estou disponível para negociar com qualquer um em detrimento do melhor para Portugal e para os portugueses. Por isso, em tempo útil, e mais uma vez, a estratégia política, é por isso que eu digo, o Luís Paixão Martins é um estratega fantástico, porque soube, no momento crucial, ou nos momentos cruciais, porque o doutor António Costa... Isso é um facto, Ana, mas quem ganhou as eleições foi o António Costa, não foi o Luís Paixão Martins, eu nunca ouvi em campanha. O doutor António Costa, nos debates, saiu sempre a perder. O doutor António Costa ganhou, e o Partido São Socialista perspectivas, ganhou, o Partido são perspectivas Socialista de ganhou análise. na campanha pública. Para mim, o Porto ganha sempre, eu sou portista. Certo. Mas também temos que perceber aqui, e pronto, a incapacidade do PSD e do Rui Rio em se adaptar e alterar a estratégia. Muito pelo contrário, o Dr. Rui Rio, em primeiro lugar, desde sempre, assumiu estar disponível para fazer um bloco central. E Portugal não está preparado para isso. Não é? Este discurso é errado. Já nem havia memória de um bloco central. A Não, memória era já um bocado é antiga. errado isso. Isso provocou. Mas convenhamos que o Rui Rio é um político sério. centrista. Não há dúvidas Sim. nenhumas que o Rui Rio é um político sério. Exatamente. Agora Mas ele numa tem tanto campanha- de sério mas como numa de campanha não se pode Ele dizer deu sério. obstinado Deve ter lido esta no caminho campanha. dele. Ele tem tanto de sério como obstinado no caminho dele, Sim. que leva a isto. Nós Exatamente. vimos isso na Câmara do Porto. Deixa-me não é? só acabar o raciocínio, por Deixem-me favor, acabar, que senão... temos que passar Pronto. ao próximo tema, O senão Rui depois não Rio temos tempo. agiu mal nesta questão. Depois, não soube desmontar a estratégia política do PS, não é? E argumentar ou contra-argumentar as indicações ou Os ataques. os ataques, chamemos assim. exatamente, não soube. E depois, há outro ponto que para mim foi crucial, que foi no dia anterior ou 2 dias antes de se encerrar a campanha, o Dr. Rui Rio vem assumir que estará disponível até para dialogar ou com todos os partidos, inclusive com o Chega. Não podia ter feito isso. Não podia ter assumido publicamente. Porquê? Voltamos novamente ao fantasma. Se a direita chegar ao poder, vamos ter o fascismo, vamos ter o racismo. Ele vamos nunca ter- se demarcou de maneira clara. Sim, mas assumir. Não se desmarcou não é? de todas estas coisas. Ana, vamos ter que concluir para passar ao seguinte tema. Só Não sei queria se tem falar mais- das sondagens. Das porque, sondagens, de porque facto, as sondagens sondagens, foi eu acho problema. que as sondagens foram encomendadas e nós sabemos, e desculpem, eu sou muito frontal e às vezes sei que são inconvenientes. Somos todos, Mas somos eu todos. considero que os nossos órgãos de comunicação social são manipulados e eu acho que isto foi tudo parte da estratégia política, não é? As sondagens que saíram cá para fora foram sondagens politicamente concertadas dentro da estratégia política para depois amedrontar as pessoas e o PS conseguir assim a maioria política, porque a maioria absoluta que conseguiu no dia a seguir... Não é líquido que seja assim. Eu acho que no dia 31... sondagens, os eu craques- acho que se no dia 31 houvesse eleições, eu acho que a maioria, alguns portugueses arrependeram-se com certeza, e se no dia 31 houvesse eleições, o resultado seria completamente Ganhava quem? diferente. Ganhava o PS. Não sei. Podia ganhar, mas não por maioria. Não por maioria. Essa é exatamente a questão que se põe em Lisboa. ter aqui- Toda a gente que mora em Lisboa, que eu conheço, etc., também refere isso. Que se as eleições fossem no domingo a seguir, o Medina ganhava as eleições. Não ganhou. Pois. Vamos concluir, Ana, concluiu. Sim, só esta questão de que, de facto, na campanha ou nas questões políticas não se ganha quem é sério, mas se calhar quem faz melhor campanha. Quem faz e a às melhor vezes, campanha. sim. Exatamente, isto é para estudar aqui no fim. Sim.
Ora então, chegamos aqui à segunda parte do nosso programa, em que vamos analisar aqui um tema proposto por um dos membros do painel. Desta feita é o tema proposto pela Ana Ferreira. Vamos voltar a falar sobre a prospecção e exploração de lítio aqui na nossa zona, com algumas movimentações novas que aconteceram esta semana. Ana, eu passo-te a palavra e voltamos novamente a falar sobre lítio. Houve boas notícias, houve más notícias. Sim. Como é que analisas esta parte? A questão do lítio, pronto, nós já falamos disto em dezembro, na altura estava para terminar, perdão, a consulta pública, não é, sobre da avaliação o projeto, ambiental. Sim, da prospecção de lítio. Entretanto, na terça-feira, dia 1 de fevereiro, fomos informados, não é, que o Governo avançou com a autorização ou com a permissão de exploração de lítio nas zonas que já estavam definidas, nas 11 áreas distribuídas. Eles tinham 8, tiraram 2 fora, ficaram 6. 6? 6, pronto. Exato. Ok, mas a nossa zona, não é? A zona Seixoso-Vieiros, consta do mapa, embora com algumas alterações também, ali algumas áreas que saíram, mas consta do mapa também. Eu relembro que, já em 22 de novembro, numa reunião de Câmara, o Executivo votou contra a exploração de lítio na nossa zona. É importante que as pessoas percebam o seguinte: o que supostamente dizem é que para já são só prospeções, não é? Vão acontecer Prospeções e pesquisa durante 5 anos. Pesquisa durante 5 anos nesta área. Ainda não sabemos muito bem em que locais, não é? Pronto, ainda não há assim. Mas já é certo que portanto, a área inicial que tínhamos em Amarante reduziu alguma coisa, mas ali a Serra da Meia Via, reduziu muito, reduziu 100 km². 100 km² não é muito, não é? Em 240, 100 km² é muito. Sim, mas agora depende do que vão fazer nos outros 140. Se decidirem esmagar aquilo tudo. Nós tínhamos, o que estava previsto era 240 km², agora é 140 não, reduziu mesmo em 100 km², ou quase mesmo mas ali perto das margens do rio, e agora se calhar vamos ter outras zonas a serem reduzidas, não é? Relativamente eventualmente haverá, em Amarante, pelo que se vê, não parece que seja assim tão mal, porque depois também temos o perímetro florestal, temos áreas de exclusão à volta do rio, mas é sempre mau. Nem que só haja aqui uma exploração, nem que depois dos 5 anos de prospecção, supostamente, não é? De exploração, se consiga uma área de prospecção. É sempre mau. E voltamos ao mesmo e aos mesmos argumentos. Paisagem, qualidade de vida, qualidade do ar, qualidade das águas. E, de facto, que impacto económico, ou será que o impacto económico será... ou será suficiente, não é, em detrimento do impacto natural e da qualidade de vida dos amarantinos, não é? Acho que é por aí que temos que tentar perceber as coisas. Já foram criados alguns movimentos civis, nomeadamente na Lixa, não é? E em Amarante está-se a criar também. Para quê? Para proporcionar ações de sensibilização e de esclarecimento, que acho que é o que falta. Acho que as pessoas têm que perceber... Continua a estar em falta isso foi algo que até falámos na primeira edição do Comissão Permanente. E é necessário haver, de facto, sessões de esclarecimento, percebermos o que é que querem fazer, como, quando, onde. Tudo isso é fundamental percebermos, sendo que hoje sabemos que houve reunião dos presidentes de Câmara da zona de Seixoso-Vieiros com o Ministro do Ambiente, e a posição mantém-se, não é? São contra esta prospecção ou este projeto. Embora digam que já estão mais bem esclarecidos por parte do Estado, mas continuam. Sim, mas continuam contra, por isso acho que vamos ter aqui uma situação... Pelo menos disseram que são contra. Sim. É uma situação que acho que deve preocupar todos os amarantinos. Que as pessoas devem estar atentas, não é? Sim, deveriam estar atentas e perceber, porque às vezes estas coisas fundamentais passam ao lado de quase todos. O próprio processo de consulta do estudo de impacto ambiental passou quase ao lado das pessoas. O próprio processo de formação das empresas, o próprio processo de atribuição, até porque as empresas nenhuma é portuguesa, são todas empresas estrangeiras que vêm cá esburacar as nossas serras e fazer dinheiro. E é preciso perceber, de facto, o que é que vai acontecer antes, durante e após. Muito bem. Porque depois de terminarem estes trabalhos, é importante percebermos em que condições vão ficar as nossas serras, os nossos rios. Tudo isso depois traz impacto, não é? Para nós, para os nossos filhos e para a nossa família. Muito bem. Obrigado, Ana. António Duarte, os seus pensamentos?
sobre esta questão do lítio, estes desenvolvimentos mais recentes? Em relação a esta matéria, e falo no geral, acho que há, de momento, uma grande contradição, um desnorte no sentido de orientação do que é que nós queremos do nosso país. Desde logo, porque ainda hoje de manhã ouvindo, e acho que estou com ele, o Presidente da Câmara de Figueira de Castelo Rodrigo, em que ele dizia isto: nós estamos aqui no interior, nós fazemos um esforço enorme no sentido de trazer para a nossa zona, para a nossa região, o turismo, valorizar a agricultura, e de repente, porque só nessas alturas é que o poder central se lembra do interior, que está ao abandono em grande parte, de repente vem falar em exploração de lítio. E então as populações dizem não a uma situação dessas. O mesmo acontece aqui a montante, neste caso do Distrito de Vila Real, onde ainda hoje alguém falava das vantagens, das virtudes da exploração do minério e do lítio, e houve uma outra pessoa, um habitante de uma das freguesias mais lesadas aqui na zona do Barroso, em que dizia: mas afinal de contas eles já estiveram aqui na prospecção, já ouvi aqui dizer esta noite que a prospecção não afeta muito, mas afinal de contas na prospecção nessa freguesia do Barroso destruíram, por exemplo, 3 linhas de água e criaram problemas à população. E estamos a falar numa situação dessas. Em todo o caso, e para falar um pouco do que é esse tipo de gente, eu sei que Portugal até tem uma tradição do minério e de minas, já tivemos 100 e tal minas. E nós aqui também, mas para falar nesse tipo de pessoas, que para já, normalmente, o apetecível é do capital estrangeiro. Porquê? Porque Portugal, ao nível do subsolo, é fácil, em termos fiscais, é fácil de vir intervir. Os países, por exemplo, a Austrália, neste momento, dá um grande incentivo a empresas que cheguem aqui a Portugal e explorem ao máximo. Sim, e algumas empresas são australianas, canadianas, a quarta maior empresa australiana de minério, e é importante, a empresa no mundo é australiana. Eu falo aqui que é para relembrar, porque nós estamos a falar do lítio, mas estamos a falar acima de tudo do minério. Há um exemplo que não tem muitos anos, que é uma grande empresa que foi criada no Canadá, que era a Colt. Quando foi a exploração deste químico, que era o tungstênio em Taboaço, na São João da Pesqueira e Penedono, sabe o que é que aconteceu? Isto para recordar, pura e simplesmente se puseram a andar, deixaram salários em atraso, deixaram equipamentos, deixaram dívidas à Segurança Social, deixaram dívidas ao Estado, e foi aquilo Mas isso foi uma má prática empresarial. Não é só. Eu acho que não é por aí que temos que pegar. Temos que perceber o que é que vai acontecer. Se me permitem, é assim, essas marcas nunca mais desaparecem. O aspecto negativo da paisagem, estamos a falar, por exemplo, de Taboaço, um concelho situado no Douro, em que António Duarte, eu estou alinhado aqui na luta contra o lítio, contra a produção de lítio cá. Mas, de facto, uma má prática empresarial e de gestão não podemos colá-la a tudo que é a indústria de minério. Por isso mesmo, sendo uma exploração tão sensível, de tanta responsabilidade, começas... Mas isto foi Aliás, nós temos hoje mecanismos de salvaguardar que não vão ficar trabalhadores sem salários. Mesmo no próprio contrato. Acho que o problema não é por aí. Há uma série de mecanismos. O raciocínio que eu quero vincar aqui é o seguinte, é que no interior do nosso país, normalmente as populações são votadas ao abandono, e nem de propósito estamos aqui numa freguesia onde felizmente há um incentivo à natalidade. E cada vez temos mais desertificação porque o poder central não aposta ou não dá sequência àqueles investimentos em que, por exemplo, este senhor hoje falava na região dele. E então as pessoas não estão cheias, as pessoas estão fartas, de certa maneira, de presentes envenenados. Mesmo vindo com a melhor das intenções, as pessoas ficam sempre, as populações, neste caso, ficam pé atrás. E os últimos acontecimentos, as últimas experiências recentes, dizem às populações que não. E isso parece-me a mim que é um ponto a ser. Exatamente. Vê-se a questão de existir um período de consulta pública para as autarquias se manifestarem. E as autarquias manifestaram-se contra. Não adiantou de nada. O processo avançou. Não foram logo todas contra. Aliás, a opinião não foi logo contra. Sim, a maioria, mas eu estou a falar da Amarante. Por causa nada disso é vinculativo, que é um dos outros problemas. Vamos passar ao Marco, então. Outra expectativa criada nas populações, que se faz lembrar a história da barragem, que é a criação de empregos.
também é uma falácia, não é? A criação Sim. de empregos é uma coisa que é uma falsa questão. Sim. Portanto, quando se pede esclarecimento, diziam aqui que acontecia esta situação das pessoas não estarem bem esclarecidas. Isto convém, vamos ser francos. Tem um certo interesse. Há sempre um núcleo muito restrito de pessoas, por uma questão de querer acompanhar e de evolução, que vão ouvir essas iniciativas. Mas a grande maioria do povo não sabe. Passa isolado. Pois é. Isolado. Pois, por isso é que é preciso Haverá aqui um adaptar. bocado de espaço também para as autarquias, de uma certa forma, e vamos passar ao Marco para dar as tuas ideias, mas eu diria aqui que caberia também um papel às autarquias para iniciar este processo. Bom, as discutir autarquias, com os habitantes. as autarquias- E eu acho que algumas já estão, pelo menos já se têm pronunciado sobre isto. As autarquias, a par de outras iniciativas ou de outras posições que já tiveram em relação a outros assuntos, as autarquias muitas vezes dizem uma coisa, mas pensam outra. Quando eu digo as autarquias, digo os responsáveis pelas autarquias. Muitas vezes pensam uma coisa, mas pensam uma coisa e dizem outra, ou dizem uma coisa e pensam outra. Tanto quanto se sabe, por exemplo, o Presidente da Câmara de Felgueiras era ninho em relação a este assunto. Sim, Era sim, ninho, sim. era Era sim, ninho. senhor. Era ninho. E era ninho porquê? Era ninho porque eu imagino o Presidente da Câmara de Felgueiras vive numa zona com músculo empresarial e aquilo era mais PIB para Felgueiras. É mais PIB para Felgueiras, não é? É mais massa crítica para Felgueiras. Sim, mas agora acordou. Porque agora também está com. E eu agora, enquanto cidadão, que eu não sou cidadão... marginal, é numa zona de Seixoso, já fica quase em Amarante. Pois e está tal, bem, mas com um nós certo não jeito. podemos, mas ó, Eduardo, nós não podemos, este caso é um caso que o impacto será muito mais grave, no meu entender, que o das barragens, mas é quase isto, quer dizer, eu não posso não querer a barragem de Faridão, mas se ela for feita noutro sítio, noutro rio, não há problema nenhum, não. Temos que ter princípio e coerência. E temos que ter coerência. Claro. Cada caso é um caso. E se por um lado, o caso das barragens, e para não fugir aqui ao tema, o caso das barragens, se destrói um ecossistema, e a minha posição em relação às barragens tem a ver com isso, se destrói um ecossistema para construir uma barragem, o que é facto é que depois se constrói outro, automaticamente. Depois, na zona de uma barragem, se constrói outro ecossistema. Nasce ali depois um outro ecossistema. Sim, mas o que é facto é que Já nós estamos aqui... a ver aqui nós aqui na barragem do Torrão há um ecossistema completamente Sim. diferente. exatamente. Nós aqui, mas aqui não há exemplos disto. Mas Nós há aqui- bocado, antes de iniciar o programa, falávamos ali em off. Aliás, os produtores de vinho sabem isso muito bem, não é? Nós antes de iniciar o programa, falávamos ali em off de uma coisa, que há ali umas minas, umas explorações que eu julgo que era de granito, ali perto da zona das minas de Jalves, ali a seguir a Vila Real, que, por exemplo, o impacto que agora finalizada a exploração, o impacto que tem visual, chamamos-lhe visual, eu depois não conheço outros, das linhas de água, etc. O impacto visual é um impacto positivo. Tínhamos lá o quê? Tínhamos uma pequena montanha, eles destruíram a montanha, plantaram árvores, plantaram ali, enfim, visualmente, pelo menos, cumpriram aquilo, Exato. o É o propósito. que eu dizia há pouco, há este processo de contratação e, portanto, de lançamento a concurso destas zonas de lítio tem uma série de pré-requisitos ambientais até Pois, mas é preciso relativamente... que os cumpram. É preciso que os cumpram, mas exatamente, uma das coisas que me chamou a atenção é que, por exemplo, não só tem que fazer a avaliação de impacto ambiental inicial, mas tem que fazer uma todos os anos. Sim, Portanto, certo. quando a exploração quer aumentar a Sim, área, quer fazer uma coisa nova... mas depois também há aqui Mas outra, isso mas depois há aqui levanta outra muitas coisa. questões também, não é? Vamos concluir, vamos ter que Há passar uma à frente. pequena nuance que depois deixa a malta desconfiada e com razão. É que quem promove o estudo de impacto ambiental são as empresas São as exploradoras. próprias Claro. empresas. Pronto, que e nós depois tratam, desconfiamos como é que isto É outra funciona. questão. Só dizer o seguinte, eu acho que o que deve estar no topo do argumentário, e vou-me referir aqui a Amarante, porque nós de Faridão ao Seixoso e linha reta são 2 ou 3 km. Nós de Faridão estamos de frente para o Seixoso. Sim. Não é? Portanto, o principal, o que devia estar no topo do argumentário para não querermos buscar o lítio, eu acho que se prende com um problema que nós não conseguimos calculá-lo, que tem a ver com uma certa baía hidrográfica que há aqui, que está. Sim. Nós vamos contaminar, nós possivelmente podemos contaminar o Tâmega, O Olo, Santa Sim. Natal, etc, Sim, etc. o Uma série de ribeiras e afluentes ali. Chama-se isso um crime Um crime ambiental. Sim. Mas o próprio relatório fala sobre que um dos principais impactos negativos será nos Isto depois, havendo a exploração na serra, não temos as urzes a nascer para as abelhas, a apicultura, É por todo um exemplo, a apicultura tem ecossistema. crescido muito nos últimos anos Sim. aqui. Mas vai tudo em cascata. E ainda bem, Vamos que é concluir também. E, fundamental. e aqueles pequenos e médios agricultores que agora vão abastecendo até aqui os Sim. nossos mercados locais, que andam os poderes políticos aqui à volta todos a tentar reabilitar os mercados locais para trazer produtos, isso acaba. Claro. A rega vem Só destas para afluentes da... relembrar, Marco, nós vamos tivemos concluir. a última exploração, desculpem, a última exploração que tivemos foram as minas de Vieiros.
certo? Durante muitos Mas não anos. estará protegida a questão da minha Não, direita. É uma zona protegida, é património da protegida, não, não, isso não está está em causa. no Eu só queria relatório. relembrar o seguinte, Está os explícito no lençóis relatório. freáticos, mesmo após ter encerrado ali a exploração, ficaram, e há um estudo que eu agora não me recordo quem foi a pessoa que o fez, durante, não sei se foi 15 ou 20 anos, que havia resíduos ferrosos Claro. nos lençóis freáticos. Claro, A quantidade de pessoas que trabalharam nas minas de Vieiros e que faleceram devido a cancro do pulmão provocado pelo respirar constante de partículas. Era preciso, eu só queria terminar agora com isto, era preciso, terminar, era que o vamos poder terminar, vamos político, terminar, era rapidamente, preciso, era que o passar poder para- político não dissesse uma coisa e pensasse outra. E eu, quando Mas me refiro a isso isto, já não é seriedade política. eu quando me Pois, refiro a isto, exatamente. Isto já não é seriedade Vamos- política. vamos exatamente, concluir esta mas eu quando me parte. refiro a isto, eu vou dar aqui um concluir. exemplo, e este é mesmo para terminar. Era preciso que as contrapartidas, porque fala-se em contrapartidas, e o que vai agora na cabeça do poder político, convenhamos, Valerá a pena. é as contrapartidas. E as contrapartidas falamos de dinheiro. Por isso mesmo é que a Já se fala população em 50%, geral... 50% Não, por isso 50% dos mesmo é que a proveitos para as população em câmaras geral municipais. Tem que perceber o que se passa. Por isso mesmo é que Vamos a população concluir, em vamos geral tem que concluir. perceber o que se passa. António Duarte, Eu rapidamente. posso terminar exatamente por aquilo que estava a dizer há bocado, quando falava entre australianos, canadianos, superpotências, ao fim e ao cabo, pagam, incentivam para vir, neste caso, destruir de certa maneira os outros países, que é o que está a acontecer. E temos exemplos muito rápidos. Por exemplo, porque é que ainda hoje se falava no Alqueva? Porque é que os espanhóis têm quase metade das explorações? Porque a água do regadio custa metade do que custa em Espanha. Pois. Não é? Eucaliptização. Porquê é que nós estamos cheios de eucaliptos? Quer dizer, tudo o que é nefasto para Portugal, o A capitalismo, água do neste regadío caso, custa atenção. metade Vocês- e a diretiva da água não quer cumprida. Vocês estão a falar de água. E a diretiva da vocês- água não quer cumprida. Cá estamos novamente a falar de água e, aliás, isto vem Estamos a falar no ouro deste século. E neste momento estamos numa altura de seca. Já recebemos hoje um comunicado de uma Câmara Municipal da região que está a pedir às pessoas Estamos em para seca, terem cuidado. sim. Portanto, a água será um problema que talvez Claro. analisaremos, Claro. um tema para analisarmos aqui no futuro. A água poderá ser um grande argumento para barragens, Pode, que é o armazenamento pode. da água. Muito bem. É o Ora bem, petróleo do século. concluímos aqui esta parte, portanto, os dois temas. Vamos passar agora aqui à parte final do nosso programa, em que cada um dos nossos convidados do painel nos vai trazer aqui uma nota final. Eu espero que tenham todos pensado numa nota final desta vez. Eu começo pela Ana, para manter a ordem. Eu, para ser um bocadinho fora do que costumam ser as notas finais, eu vou deixar aqui a sugestão. O nosso conterrâneo, o artista Noble, Pedro Fidalgo, lançou um álbum recentemente. Eu, por acaso, sou fã desde muitos anos, não é? Conheço o Pedro já há algum tempo, sempre gostei do trabalho dele e acho que está a fazer um percurso notável. E a par do seu percurso profissional, continua a ser o mesmo rapaz simples, humilde Muito. e de bom coração, como sempre foi, por isso. E disponível para as causas sempre. Sempre. Pronto, continua a ser ele próprio e de facto está em crescendo. Eu tenho vindo a acompanhar desde o lançamento do primeiro single, que fez parte de uma novela, e é fantástico e acho que temos que enaltecer o que é nosso e somos uma terra de artistas, sem dúvida, desde pintores, atores, cantores. Das mais variadas vertentes. Das mais variadas vertentes, mas pronto, queria deixar aqui esta ressalva e parabéns ao Pedro, com continuação e votos de muito sucesso. Muito obrigado, Ana. António Duarte. O tema que eu trago aqui tem a ver muito objetivamente com isto, que já em tempos, em plena Assembleia Municipal, apresentamos isso como uma reivindicação, que tem a ver com a zona histórica da cidade de Amarante. No último debate falámos aqui em problemas que realmente que nos envergonham ao final de semana, ao domingo, mais concretamente, na zona da Ponte. Sugeria, e também, isto também não é avulso, não é? Também em conversação com muitos amarantinos que gostam da cidade, era que toda a zona histórica, desde o Arquinho, salvaguardando as cargas e descargas, como é evidente, no trabalho, mas enquanto ao fim de semana, peões só. Acabar com o trânsito na zona histórica da Amarante. Especialmente nesta altura que vem aí, as pessoas estão ansiosas por vir à rua, as pessoas estão ansiosas por conviver. Oxalá que venham aí as festas de junho, venha a Páscoa, venha as festas, não sei o quê. Era importante que tirássemos automóveis da cidade, e não é difícil, o Sr. Presidente da Câmara E agora tem sabe, chuva, e que colocássemos, realmente, dessemos o lugar aos peões, no sentido das pessoas
conviverem livremente e à vontade e não estar sujeitos a caprichos de um automóvel que vem na Ponte Velha e que tem que virar para a Alameda, para apanhar ângulo tem que tirar uma pessoa que está ali a passar tranquilamente. É uma situação complicada, por acaso já passei ali e é bastante, a tarde de domingo às vezes é bastante complicado. E não só, é difícil. E não só, mas especialmente ao fim de semana, levar isso em conta. E mesmo alguns comerciantes que às vezes se queixam que a retirada que os vai prejudicar, na minha opinião, não tem muito a ver com isso, porque a crise está instalada, a crise no comércio, infelizmente, está instalada. Muitos espaços de estacionamento em breve. Não tem nada a ver com isso, tem a ver com outros fatores. Muito bem, muito obrigado, António Duarte. Marco Carneiro. Bom, eu junto-me à felicitação da Ana ao Nobel, porque acho que é um artista maranatino que já tem uma carreira firmada. Estamos aqui a fazer uma espécie de bloco central. Firmada no panorama nacional, já aparece nas rádios, nas televisões, etc. Partilho também da opinião do António Duarte em relação ao centro histórico. Aliás, de resto, já há muitos anos que digo que a travessia da ponte se devia encontrar, sei das dificuldades depois de fluir o trânsito, mas se devia encontrar um modelo para acabar com o trânsito ali na Ponte Velha. Mas eu trazia cá dois temas, uma espécie de muro das lamentações, que acho que também podemos aqui usar o nosso espaço para trazer alguns lamentos. Continuamos com um problema grave no concelho. E quando eu digo no concelho, não precisamos de ir a freguesias onde seja mais difícil as pessoas conseguirem, enfim, conhecerem, mas refiro-me até ao centro da cidade, que tem a ver com a luz. Estás a falar de iluminação pública? Iluminação pública. A luz pública, a iluminação pública. Eu tenho assistido ultimamente ali na zona em frente à central de caminhonagem, na zona do Queimado, está ali um parque inteiro sem luz. E, pelo que vou percebendo, há muitas críticas e muitas queixas. Enfim, não será o município responsável, mas o município é quem paga a fatura da luz, portanto é quem tem a obrigação, de reclamar junto da EDP Mas estamos a falar de iluminação pública que existe, mas que não está a funcionar? Exatamente. Okay, exatamente. Muito bem. Julgo que são avarias. Eu sei que a EDP responde sempre com avarias. Agora é a própria zona da rotunda é redes. A própria zona da rotunda do Queimado também esteve uma série de tempo sem luz, entretanto já puseram. Portanto, eu acho que era uma nota para chamar a atenção, para que se pudesse, de uma vez por todas, acabar com este problema, que é o problema da luz, que de resto sabemos que... E do monopólio da EDP. Sim, mas aí a confusão... Reclama-se e demora-se imenso tempo. Mas aí a confusão é que leva a isso. Tem uma coisa separada. Um outro problema, eu vou falar de três coisas. Um outro problema, rapidamente. Um outro problema tem a ver com as estradas todas esburacadas à custa da empresa Águas do Norte. Certo, aí concordo. A empresa Águas do Norte esburaca as estradas todas, os presidentes de junta vêm-se à Nora, os presidentes de junta hoje vêm-se à Nora, queixam-se à Câmara, a Câmara naturalmente diz que a responsabilidade não é deles, mas é quem tem a obrigação das vias. E pronto, eu acho que também aqui devia-se agilizar aqui métodos, de maneira a que depois não se abrisse o buraco e passado 3 dias os carros partem amortecedores, partem rodas, partem, enfim, tudo e mais alguma coisa. Demoram imenso tempo a resolver qualquer problema, exatamente, fica ali o buraco imenso tempo aberto e depois deixam aquilo de uma forma temos vias muito movimentadas, na zona onde eu habito, em Vila Meá, temos vias totalmente esburacadas já há 2 ou 3 anos que não vamos sair daquilo. E por último, queria referir aqui o terceiro episódio da novela Viola Amarantina. A novela Viola Amarantina tem agora o seu terceiro episódio, que foi tiraram as pedras e puseram-nos no baldio. Portanto, eu não sei eu acho que isso já saiu de lá também. Só lá esteve um dia. Entretanto, reagiu-se à crítica e tiraram essas pedras do baldio. Não sei se foram para outro sítio, se foram condicionadas noutro sítio. Talvez para fazer um violino. Mas pelo menos já saiu Eu volto a dizer o mesmo. Não vai ser uma Viola Amarantina que vai ficar naquela rotunda, certo? Procurem perceber qual é o projeto inicial. Pelo que eu entendo, é uma homenagem à Amarante Cidade da Música. Exatamente. Eu percebo isso. Eu acho que se passou aqui... Ana, eu queria só dizer o seguinte, eu gostava da obra que lá estava. Não, aquilo não tinha nada a ver com o projeto. Eu gostava da obra que lá estava. Mas com a boneca ou sem a boneca? Eu gostava da obra que lá estava, sem a boneca. Eu gostava da obra que lá estava. Agora, depois da obra posta lá, não podemos amanhã tirar 2 fiadas às pedras e depois tirarmos as pedras e pôr-nos num baldio.
escondidas. Claro, isso. Isto não pode acontecer. Isso faz lembrar o lítio, é só por inspeção. Isso não pode acontecer. Por acaso as pedras são brancas como Sim, faz lembrar. Portanto, deixo aqui também muito bem. pode ser que tiver tanto sobre Para continuar a novela. Para o próximo episódio, Vamos para o próximo ao fim da episódio, novela, isto vai ser recorrente. Ao fim da novela. Ao fim. Vamos ver se a novela acaba. Muito bem, muito obrigado então pela vossa participação e muito obrigado também aqui à União de Freguesias do Bustelo, Carneiro e Carvalho de Rei. Nós também iremos fazer um programa, uma entrevista aqui ao Sr. Ângelo Magalhães sobre um programa de apoio à natalidade que lançaram aqui recentemente. Ficamos por aqui hoje. Obrigado pela vossa companhia. Até ao próximo programa da Comissão Permanente da Amarante.